Já estamos de volta com Hora Geral. Estamos conversando com o Dr. Joaquim Guimarães Neto, ele que é cirurgião bariátrico. E agora a pergunta do Alexandre Santos, doutor. A cirurgia bariátrica, ela é reversível? Sim, principalmente dependendo da técnica, ela pode ser inteiramente reversível, né? Existem algumas técnicas que impedem que ela seja totalmente reversível, né? Mas a maioria das técnicas, elas são reversíveis. Doutor Joaquim, qual a relação que tem do obeso, da pessoa obesa com o diabetes? A gente sabe, por exemplo, que as pessoas obesas, elas começam a desenvolver uma intolerância à glicose. Seria o diabetes tipo 2. A pessoa ela tem uma produção de insulina, né, que é o hormônio responsável para colocar a glicose dentro da nossa célula, mas é como se esse hormônio não funcionasse direito. Então, ele vai acumulando gordura fora da célula e que reflete no diabetes, né? A gente descobriu-se com o tempo que esse hormônio ele é muito controlado por alguns hormônios intestinais, né? E aí, daí a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia onde a gente faz algumas modificações do trato gastrointestinal, em alguns casos, a gente tem a resolução para esse tipo de diabetes até em 98% dos casos. Nossa, 98%? Até 98% dos casos, a cura da diabetes. Só através da cirurgia bariátrica? Só através da cirurgia bariátrica. Nossa, esse dado eu desconhecia, hein, doutor? O que é importante para a gente determinar se a pessoa pode ou não ser curada da diabetes é determinar ao certo que tipo de diabetes que é. Porque, assim, existem dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, a pessoa, por algum problema de ordem, geralmente um problema pancreático, faz com que esse indivíduo não produza insulina, ou produza muito pouco. Na diabetes tipo 2, que é a diabetes que melhora com a cirurgia bariátrica, ou que tem a chance de ser curada, a pessoa produz a insulina. Só que essa insulina, ela não desempenha o papel que ela deveria estar desempenhando. Pelo excesso de peso da pessoa? Pelo excesso de peso, exatamente. E hoje... Mas o que é interessante, Douglas, é que a cirurgia bariátrica, na verdade, o indivíduo não precisa perder, na verdade, 1 grama para deixar de ser diabético. Só as alterações hormonais que são desenvolvidas com a cirurgia bariátrica é suficiente para que o indivíduo deixe de ser diabético. Então, às vezes a gente tem pacientes com diabetes tipo 2 que no pré-operatório tem um diabetes até que grave, e na primeira semana de pós-operatório, quer dizer, ele deixa de ser. Quer dizer, não deu tempo do indivíduo perder peso a ponto dele deixar de ser diabético. Então, isso é por alterações hormonais. Agora, ressaltando que é importante a gente ter a certeza se a diabetes é do tipo 1 ou do tipo 2. Então, quer dizer, se ele tem insulina... Isso é feito através de um exame de sangue? Através de exames. Mas o problema é que, algumas vezes, existem situações limites, que é difícil essa identificação. Porque o que acontece é que o organismo nosso, na diabetes tipo 2, apesar de produzir insulina, essa insulina não faz efeito. E o organismo, em resposta a isso, começa a produzir mais insulina, cada vez mais insulina. E vai chegar uma hora que o nosso pâncreas começa a entrar em falência. E aí ele passa a não produzir mais insulina. Quer dizer, ele começou com uma diabetes tipo 2 e quando ele deixou de produzir insulina, ele passa a ser uma diabetes tipo 1. Quer dizer, então ele tem uma diabetes mista. Nessa situação, a cirurgia já não responde muito bem. Por quê? Porque o problema já não é só a resistência a essa insulina. E ele vai ter que ficar, pelo jeito, o resto da vida tomando uma medicação para tentar controlar, né? Sim, provavelmente até insulina.
Doutor Uriel, acabou de ligar no 3041-6777. Na sua opinião, o que deve ser feito para enfrentar as crises nos planos de saúde? E como o senhor vê o serviço público, o SUS, com a falta de profissionais? E aproveitar a pergunta do Uriel, recentemente o doutor Marcos Boteon, o senhor deve conhecer, ele é do DRS4 e também, se não me engano, o diretor clínico da Beneficência, fez um desabafo com relação ao que os planos de saúde pagam para os profissionais da área de saúde, e o senhor é um deles, né? Como melhorar, como provocar junto com a sociedade essa discussão para uma melhoria dos serviços que deveriam ser oferecidos através dos planos de saúde, que são caríssimos, mas a gente fica estarrecido ao saber que o repasse para o profissional é praticamente 1/4, quando não 1/5 do valor que é arrecadado. Eu posso lhe garantir que é muito menos que 1/4 e 1/5 do valor do custo do paciente. Então, isso é um problema até cultural, né? A classe médica, nos últimos 15 anos, tem pago um preço muito caro com algumas atitudes do nosso governo, infelizmente, né? Foi realizado algumas estratégias, como, por exemplo, a vinda de alguns médicos de Cuba ou de fora do país para tentar amenizar essa crise, mas isso, na verdade, todos nós sabíamos que não teria resultado, né? O que teria resultado era uma forma digna de remuneração médica, né? Até mesmo assim, a possibilidade do médico no Sistema Único de Saúde poder ter uma carreira, né? Onde, logicamente, ele seria remunerado conforme o tempo de serviço que ele tivesse no sistema, mas isso, infelizmente, não ocorre, né? Então, na verdade, assim, quem acaba trabalhando no Sistema Único de Saúde é porque tem como objetivo de vida dedicar um momento da sua vida, do seu espaço de trabalho para pessoas mais carentes, então, mais por filantropia do que por remuneração mesmo. Agora, o que é preocupante é que os planos de saúde, por exemplo, como eu falei, eles cobram muito caro e na hora que a gente precisa, a gente não encontra a atenção devida, mesmo pagando um plano de saúde. E que não é diferente do SUS, onde todo trabalhador, ele é descontado, ele contribui com o SUS. Dá a impressão, doutor Joaquim, que o SUS faz um favor ao dar uma cirurgia, ao dar uma consulta. Não, nós pagamos, é descontado do nosso salário, por exemplo, né, com relação à Previdência. E eu ouço isso há anos, que a tabela SUS está sempre defasada. Às vezes, por um parto, uma cirurgia de parto, não passa de R$22, uma consulta não passa de R$2. Ou seja, são valores ínfimos se comparados à responsabilidade de um atendimento médico. E não é só o SUS, né? Os planos de saúde, como você bem disse, também estão muito defasados, né? Hoje em dia, a maioria dos hospitais trabalham com tabelas de remuneração de 1992, 1996, sem nenhum tipo de aumento, né? Totalmente defasados. E aí, para o colega conseguir viver, ele tem que trabalhar com uma quantidade, com um volume muito maior do que ele deveria estar trabalhando. E aí ele acaba se submetendo a essa situação e quem acaba pagando o preço no final é lógico que é o paciente. Doutor Joaquim, estamos quase chegando no final da Hora Geral, mas tem uma pergunta da Amanda Oliveira do Guarujá. Fiz a cirurgia utilizando o procedimento bypass, é isso? Isso, bypass. Bypass gástrico há 2 anos. Posso engravidar? Sim. Os trabalhos mostram que pessoas que foram submetidas à cirurgia, desde que façam um acompanhamento, podem engravidar normalmente sem nenhum risco para ela nem para o nenê. O que vale a pena a gente ressaltar é que é sempre importante que o cirurgião ou o médico que acompanhe fazer esse acompanhamento junto com o obstetra dela. O Marcos Teixeira, da Ponta da Praia, o que é mito e verdade? Beber cerveja cria barriga? Nas refeições cria barriga? Beber água com gás cria barriga? Afinal, o que cria barriga? Na verdade, o que cria barriga
o armazenamento calórico, né? Não é a cerveja em si que cria a barriga. O problema da cerveja é que a cerveja ela é calórica. E a gente ingerindo cerveja, a gente está ingerindo uma quantidade calórica muito maior. Então, logicamente que isso, se não for muito bem compensado com atividade física ou com alimentação, a pessoa vai se desenvolver, vai ficar mais obesa e vai ter mais barriga. Agora, quanto à água, não. A água é um alimento... É um santo remédio. É um santo remédio, onde todos nós deveríamos ter uma disponibilidade e uma oferta muito maior no nosso dia a dia. Doutor, muito rapidamente, o Gabriel Riga, da Ponta da Praia, alguma técnica de cirurgia permite comer mais que a outra? Sim, existe. Porque, explicando rapidamente, assim, a gente tem algumas técnicas onde a gente restringe o estômago e faz uma absorção menor no intestino. Então, existem algumas técnicas onde a gente restringe menos o estômago, mas faz com que a absorção seja muito menor. Então, essa relação entre a absorção e a restrição é que faz o indivíduo, às vezes, comer mais ou comer menos. Se ele come mais, ele absorve menos, e se ele come menos, ele absorve mais. Doutor Joaquim, é aquele cálculo, algumas pessoas estão ligando no 3041-6777 com relação à massa corpórea. O senhor tem algum site? Esse site tem esse tipo de informação que a população possa entrar? Sim, no site da minha clínica tem isso, é clinicagapo.com.br. Gapo, G-A-P-O? Isso, clinicagapo.com.br. Então é muito fácil, só você entrar na www.clinicagapo.com.br que você vai ter esse cálculo. Doutor Joaquim, obrigado pela sua participação. Doutor Joaquim é cirurgião bariátrico, um amigo, uma pessoa que está sempre antenada, sempre atualizada e dando informações importantes para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida. E tirando aquele estigma, né, doutor? Quando a gente viu uma criança gordinha, falava assim, nossa, que menino saudável. Isso não tem nada a ver. Não, nada a ver. Doutor, continua mais um pouco. Obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Conversamos com o doutor Joaquim, cirurgião bariátrico. Lembrando que nessa quarta-feira, portanto, hoje, o Santos enfrenta na Copa do Brasil contra o Misto às 22 horas na Arena Pantanal, em Cuiabá. Quero mandar um abraço especial aos aniversariantes dessa quarta, meu grande amigo, locutor, uma bela de uma voz, meu amigo Beto Zarif, hoje completando mais um ano de vida, o Marcos Biagi e também o Sidney Santos. E se você completa mais um ano de vida, também parabéns e muitas felicidades. Às 4h tem reapresentação, um abraço assim, ó, bem gostoso para você, mas tem que abraçar com vontade, viu? Não adianta só abraçar, tá bom, não. Tem que sentir assim um abraço de um amigo, faz muito bem receber e oferecer um abraço diariamente, tá certo? Na sequência vem meu amigo Chico Lascala com o Jornal em Foque. É lógico, a Santa Cecília sempre com uma programação vasta, pensando única e exclusivamente em você. Tchau, até amanhã às 7. Tchau.